E aí nós estamos nessa série Reflexões, e eu sei que eu falo muito sobre isso, e recentemente nós finalizamos uma série chamada Uma Só Carne, onde eu tratei muito sobre isso, mas é um assunto que sempre tem que ser tratado corriqueiramente, a questão de família. E hoje o tema é como uma família bíblica deve se comportar. É o tema que eu quero tratar no dia de hoje, sobre essa reflexão de como é que nós devemos nos comportar. Eu sempre digo que a base para o cristão, eh, ter uma família sólida é a Bíblia Sagrada. Nós temos outras ciências que se trata sobre esses assuntos, que nos ajudam sobre essas questões, mas a Bíblia Sagrada deve ser a base para que nós possamos aprender a como ter uma família bíblica, a como ter uma família que os céus estipulou. Tem um pastor que eu ouvi há algum tempo atrás e ele falava alguma coisa que é verdade. Quem instituiu família foi os céus. E nós estamos tentando aprender com a terra como nós devemos fazer com as famílias. Se foi o céu que instituiu a família, nós devemos aprender com os céus como nós devemos nos comportar em nossa família para que nós possamos ter famílias saudáveis. Não são famílias perfeitas, mas são famílias saudáveis. Amém? Josué 24. Josué capítulo 24, versículos 14 e 15. É um versículo conhecido e nós queremos falar sobre ele essa noite. Vamos orar primeiro? Nós te louvamos, Deus, pela tua graça, pelo teu amor e tua misericórdia. Nós queremos, Pai, pedir ao Senhor para que o Senhor possa nos conduzir e que a tua palavra possa falar em nosso coração. Nós estamos prontos para ouvir a tua palavra, mas nós não queremos, Pai, sair deste lugar da mesma forma que entramos. Queremos sair deste lugar transformados pela tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Josué 24, 14 e 15 diz assim: Agora, pois, temam o Senhor e o sirvam com integridade e com fidelidade. Joguem fora os deuses que os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates e no Egito, e sirvam o Senhor. Mas se vocês não quiserem servir ao Senhor, escolham hoje a quem vão servir. Se os deuses a quem os pais de vocês serviram do outro lado do Eufrates, ou os deuses dos amorreus em cuja terra vocês estão morando. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Esse é o texto que nós vamos tratar essa noite. Como eu disse, é culto da família. E por ser culto da família, o que nós devemos tratar é sobre isso. Como uma família pode se comportar para que Deus seja glorificado nas quatro paredes. Eu sei que é difícil falar sobre isso hoje. Eu sei que o mundo tem tentado corromper o verdadeiro sentido do que é família. E as famílias têm sido atacadas em suas raízes dia após dia. Então tudo se tornou relativo. Tudo que é tratado como família se tornou relativo. Então, por exemplo, nós não conseguimos mais hoje falar que família é marido, mulher e filhos. Porque se falarmos isso, nós estamos atacando aquelas famílias que não são formadas por marido, mulher e filhos. Nós estamos atacando as famílias que não seguem esse tipo de entendimento. Nós não conseguimos mais explicar que uma família bíblica deve ser o marido e a mulher, em primeiro lugar, se tratando como indivíduos, amando um ao outro, e que os filhos devem fazer parte desse quadrante até um certo tempo, e depois devem viver a sua própria vida. A prova disso é que nós temos hoje famílias que vivem em prol dos seus filhos, famílias que, marido e mulher, que não conseguem viver mais uma vida progressiva como um casal, mas vivem em torno dos seus filhos. E por viverem em torno dos seus filhos, como eu costumo dizer, quando os filhos vão embora, eles não conseguem se reconectar, porque passaram 20, 30, 40 anos em prol de filhos que foram embora, deixaram para trás, e porque esse casal não foi um casal real, um casal bíblico,
a família logo é destruída. Eu gosto sempre de dizer que a taxa de divórcio no Brasil é acima dos 40 anos. E por quê? Porque 40 anos normalmente os filhos vão embora. Ou se não casaram, começam a ter uma independência e o pai e a mãe não se identificam mais. E aí você pode perceber, com 40 anos, é a idade que os homens começam eles não vão mais no setor masculino nas lojas de departamento. Parece que eles vão no setor com 14 anos e pegam a roupa mais apertada possível. A camisa agora não fecha até aqui, ela abre até aqui embaixo. Aí usam correntes, relógios, compram o carro mais caro que eles podem comprar para chegarem nessa crise dos 40. Entra para a academia para ficar bombadinho, né? Não é contra isso, né? Pelo contrário, nós devemos praticar exercício físico. Mas na crise dos 40, os homens normalmente começam a fazer isso. E aí começam a se divorciar. Assim como mulheres também começam a ficar desesperadas para terem tratamentos estéticos, para se parecerem mais bonitas, porque elas, agora que os filhos foram embora, elas têm tempo para cuidar de si. E agora talvez aquele lar não demanda tanto dela, ela quer cuidar dela, mas muitas das vezes não é cuidar dela por ela, ou não é cuidar dela pelo o marido, mas é cuidar dela para que o outro possa ver aquilo que ela está se tornando. Então a família tem sofrido ataques diariamente para que nós não possamos mais ter essas raízes incrementadas, essas raízes firmes no Senhor. E antes de nós discutirmos o texto e discutirmos como uma família bíblica deve se comportar, eu quero falar com vocês alguns tipos de famílias que não agradam a Deus. Se existe uma família bíblica, se existe uma família que deve se comportar de forma a adorar ao Senhor, possivelmente existem famílias que não são bíblicas e famílias que não servem para adorar ao Senhor, mas apenas para adorarem a si mesmas. O primeiro tipo de família que não serve ao Senhor, ou o primeiro tipo de família que biblicamente não são da forma que devem ser, são as famílias que são disfuncionais. As famílias que elas não funcionam. Famílias que elas não conseguem colocar funções mediante aquilo que eles são. Como assim? O pai não é mais o pai. O pai não se comporta como o pai. O pai agora se comporta como a mãe. O pai não tem a voz ativa mais. A Ana falou há um tempo atrás aqui, e ela falei isso comigo algumas vezes, que o pai é a lei, o pai é que coloca os limites sobre a casa. Mas o pai hoje parece que ele não pode ser pai mais. Tanto a sociedade, quanto o feminismo, quanto as casas, fazem com que o pai não seja mais o pai. Então, os pais hoje não são mais pais. Eles são a mãe da relação. Nos Estados Unidos tem uma métrica, né, um novo tipo de vivência, em que as mulheres saem para a rua e os maridos ficam em casa cuidando da casa. Tem algum problema o marido cuidar da casa? Não. As funções da casa não são da mulher. Lavar vasilha, lavar banheiro, lavar roupa, dobrar roupa, não é função da mulher. Isso é função da casa. Então, o filho deve ajudar, o marido deve ajudar, todo mundo deve ajudar. Porém, quando um homem permite que a sua mulher vá para a rua, ganhar o pão de cada dia, o sustento de cada dia, e ele fica em casa de avental, lavando roupa, cuidando de menino, fazendo uma função que inerente não faz parte dele, essa família se torna disfuncional. São homens que não passam credibilidade alguma. Presta atenção. A sociedade criou esse tipo de homem, mas nem a sociedade tolera esse tipo de homem. A sociedade fez com que esses homens fossem ativos, ou melhor, passivos, mas a própria sociedade não suporta. Não suporta. Tem uma trendzinha agora na rede social, que é as mulheres falando, você está solteira em 2025 porque você quer. E aí a mulher falando, é porque eu quero? Aí mostra os áudios dos homens, mandando áudio para as mulheres, tentando chamar para sair, ou tentando chamar para sair, ou convencer a namorar e tal. Irmão, é deplorável. É deplorável. Os homens não conseguem mais se comportar como homem. Eles não conseguem mais ter essa perspicácia de, eu sou homem. E parece que é difícil falar sobre isso. Parece que os homens têm que pedir desculpa por ser homem.
O homem é homem, e aí ele tem atitudes de homem, e aí ele tem que ficar pedindo desculpa por ser homem. E assim estão se tornando as casas. O pai não pode ser mais o pai tem que se comportar como uma mãe frágil. O pai tem que se comportar como uma mãe, ele é debilitado, ele não consegue ir para a rua. O problema que surge na casa dele é a mulher dele que tem que resolver. Os problemas que surgem na casa do homem, o homem diz, mas eu não sei como é que eu vou resolver. Aí a mulher resolve tudo. A mulher chama, deu problema no encanamento, a mulher chama o homem que vai resolver o encanamento. Aí deu problema na casa, de um modo geral, a mulher tem que resolver como que vai fazer. O homem não consegue ser homem mais, não pode, segundo a sociedade, ser homem mais. Mas preste atenção, a sociedade gerou esse tipo de homem, mas não consegue suportar. É a frase do Jordan Peterson, acho que é esse o nome do psicólogo famoso lá do Cristiano Ronaldo. Ele diz, se você teme aos homens fortes, espere até ver o que os fracos são capazes. Se você acha os homens fortes, viris, difíceis de lidar com eles, espere até ver o que os fracos são capazes. Aí fica um tanto de homem que são mães e não pais. O pai é mãe e a mãe é o pai. Aí a mãe manda em todo mundo. A mãe tem que dar os pitinhos em casa para resolver o problema da casa. Aí sabe o que acontece? Possivelmente, um homem que deixa a sua mulher mandar em casa, no sentido de resolver toda a demanda, quando chegar no futuro, essa mulher terá problemas mentais, problemas espirituais e possivelmente até problemas físicos. Porque ela teve que assumir um papel que era do homem. Já falei isso 1 milhão de vezes. A mulher não consegue ser forte e viril por muito tempo. É a pesquisa que diz que as mulheres, até os 40 anos, elas são feministas ferrenhas. Passou dos 40 anos, normalmente elas não conseguem suportar mais. Elas são feministas de rede social, são feministas de texto. Por quê? Na vida real, irmão, não dá. Na vida real é difícil. Mas os homens se retraem e as mulheres têm que mandar na sua casa. Aí o pai é mãe, a mãe é pai e o filho manda em todo mundo. Pai, mãe, mãe, pai e o filho coordena a casa. O filho rege a casa. O filho fala o que deve ser e o que não deve ser. O filho rege no que pode comprar e o que não pode comprar. Qual que é o problema disso, irmão? Esses lugares são comandados por Satanás. Esses lugares onde a família se torna disfuncional são comandados por Satanás. Tem um pastor africano, é um vídeo que roda na internet, de um pastor africano, acho que é africano ou angolano, não sei. E ele diz, angolano, ele diz, eu tenho que sustentar e dar alimento para minha mulher. Aí ele né, nessas pregações mais eletrizantes, aí ele vira para o cara do lado e pergunta, por que eu tenho que dar alimento para minha mulher? Aí o cara diz, não sei. Ele disse, porque a última vez que a mulher deu alimento para o homem, deu muito ruim. A última vez que a mulher pegou um alimento e entregou na mão do homem para ele comer, deu muito ruim. Então a responsabilidade de cuidar da minha família é do homem. Se não acontece dessa forma, a família não vai ser dominada pelo mal. Já está sendo dominada pelo mal. Já está sendo. As mulheres podem trabalhar, já disse isso, podem trabalhar sem problema algum. Porém, o homem deve trazer o sustento para casa, as tarefas da casa devem ser divididas, e os filhos devem fazer parte disso tudo. Não como aqueles que mandam, mas como aqueles que assistem àquilo que está sendo feito. Qual é o guarda-chuva de Deus, irmão? O guarda-chuva que a Bíblia institui. O homem prover, a mãe cuida, e os filhos obedecem e aprendem. O homem provê, a mãe cuida, e os filhos obedecem e aprendem. Essa é a função de um lar. Possivelmente, pode acontecer de um lar faltar um ou outro, tudo bem. Não estou dizendo que deve ser assim em todas as casas,